e tirou a caixa de fósforos. Restavam apenas 3. Riscou um na superfície áspera da lateral da caixa, acendendo-o. Em seguida, acendeu uma das velas e se levantou, ficando de frente para o espelho coberto por uma lona pesada. Ele respirou fundo e acenou com a cabeça para aquele que o recebera na porta. Juntos, eles puxaram a lona do espelho. O seu reflexo ficou ofuscado pela luz da vela, mas ele notou os cortes horizontais que lhe atravessavam o rosto e o sangue que escorria deles. Ele parecia assustador e exausto pela batalha, mas conseguira. O barulho se dissipou quando o último vagão passou perto da casa e o trem seguiu para o leste. O silêncio tomou conta do quarto. Olhando-se no espelho, ele respirou fundo. Então, juntos, os dois sussurraram: "O homem do espelho, o homem do espelho, o homem do espelho." Por um momento, nenhum deles piscou nem sussurrou. Então, algo brilhou logo atrás dos dois. Um borrão no espelho entre os seus reflexos. Em seguida, um rosto se materializou na escuridão e entrou em foco. Um par de olhos luminescentes com reflexos da chama da vela. Antes que um ou outro pudesse se virar, gritar ou lutar, a chama da vela se apagou. Peppermill, Indiana. Sábado, 22 de junho de 2019. 3h33. O detetive conduziu o carro para além da fita amarela de cena do crime que já demarcava o perímetro e parou em meio ao caos de luzes vermelhas e azuis. Viaturas da polícia, ambulâncias e caminhões de bombeiros estavam estacionados em ângulos estranhos, em frente aos pilares de tijolos que marcavam a entrada da escola preparatória de Westmont, um internato particular. Que bagunça dos diabos! Seu oficial comandante dera poucos detalhes além de que 2 jovens haviam sido mortos na mata situada no limite do campus da instituição. A situação estava propícia para uma reação exagerada. Daí a presença de toda a polícia e de todos os bombeiros locais. E, pelo que parecia, metade do pessoal do hospital. Médicos de uniforme e enfermeiras de jaleco branco reluziam ao caminhar na frente dos faróis das ambulâncias. Os policiais conversavam com os alunos e os professores quando eles saíam pelos portões da frente e chegavam ao circo de luzes piscantes. O detetive percebeu um furgão de reportagem do Canal 6 parado do lado de fora da fita de cena do crime. Apesar da hora macabra, ele tinha certeza de que mais furgões de reportagem estavam a caminho. Quando o detetive Henry Ott desembarcou do carro, o policial no comando o atualizou da situação. Recebemos a primeira ligação à 00h25. Na sequência, vieram muitas outras, todas descrevendo algum tipo de confusão na mata. Onde? Ott quis saber. Em uma casa abandonada no limite do campus da escola. Abandonada? Pelo que apuramos até agora, o policial disse. Tratava-se de uma casa de hóspedes para professores, mas está vazia há vários anos, desde que os trens de carga da Canadian National começaram a passar diariamente perto dali. Como o local ficou muito barulhento, novas moradias para professores foram construídas em uma parte central do campus. A escola tinha planos de transformar a área num campo de futebol americano e numa pista de atletismo. Mas, por enquanto, a construção permanece abandonada junto à mata. Conversamos com alguns alunos. Parece que aquele era o ponto de encontro favorito para festas noturnas. O detetive Ott e o policial foram em direção aos portões da escola preparatória de Westmont e depois até a entrada.
Um carrinho de golfe estava parado diante do prédio principal. 4 colunas gigantes se erguiam para apoiar um grande frontão triangular que brilhava sob os holofotes. O lema da escola se achava entalhado na superfície da pedra. Veniam solum, relinquatis et. O detetive Ott leu, com o pescoço esticado para trás, mirando o prédio. Chegar sozinhos, sair juntos. O que isso significa? Não quero saber. O detetive Ott respondeu, olhando para o policial. E agora? O policial apontou para o veículo. Vamos pegar o carrinho. A casa fica nos arredores do campus, cerca de 20 minutos a pé pela mata. Será mais rápido irmos com ele. O detetive e o policial embarcaram no carrinho de golfe e, em minutos, aos trancos e barrancos, atravessavam a mata por um caminho estreito de terra. Os troncos das grandes bétulas eram um borrão na visão periférica. A luz da lua tinha sumido. À medida que se embrenhavam mais para o interior da mata, apenas os faróis do carrinho de golfe ofereciam um vislumbre do que havia pela frente. Meu Deus! O detetive Ott exclamou em dado momento. Isso ainda faz parte do campus? Sim, senhor. A casa antiga foi construída longe do centro do campus para proporcionar privacidade aos professores. Mais adiante, o detetive viu bastante atividade no fim do caminho estreito. Holofotes foram montados para iluminar a área. Ao se aproximarem do final das copas escuras das árvores da mata, pareceu que estavam saindo da boca de uma criatura pré-histórica gigantesca. O policial reduziu a velocidade do carrinho antes de alcançarem a saída. Senhor, mais uma coisa antes de chegarmos ao local. O que é? O detetive franziu a testa. O policial engoliu em seco. A cena é muito chocante. Pior do que qualquer coisa que já vi. Acordado no meio da noite e preso em algum lugar entre o estado de embriaguez em que dormira e a ressaca que esperava, o detetive Ott, que estava com pouca paciência e não tinha talento para o dramático, indicou o limite da mata. Vamos! O policial dirigiu das sombras do caminho para os holofotes brilhantes de halogênio. O grupo de pessoas ali era menor, menos frenético e mais organizado do que na entrada da escola. Os policiais tiveram o bom senso de reduzir ao mínimo o número de policiais, paramédicos e bombeiros no local para diminuir a chance de contaminar a área. O policial parou o carrinho do lado de fora dos portões da casa. Jesus! O detetive Ott murmurou ao desembarcar. Os olhos de todos os socorristas estavam nele, observando a sua reação e esperando as suas instruções. Diante de Ott, havia uma grande casa colonial que parecia ter vindo de um passado distante. Estava sob a luminosidade sombria dos holofotes que realçavam as eras que cobriam a parte externa da construção. Um portão de ferro forjado demarcava o perímetro da construção e grandes carvalhos se projetavam em direção ao céu noturno. O primeiro corpo com que o detetive Ott se deparou foi o de um aluno do sexo masculino que fora empalado por uma das lanças do portão de ferro forjado. Não por acidente. Não como se ele tivesse tentado escalar o portão e caído sem querer sobre a lança. Não. Aquilo foi intencional, quase engenhoso. O rapaz fora colocado ali, erguido com cuidado e depois solto para que uma das lanças entrasse pelo queixo, atravessasse o rosto e saísse pela parte superior do crânio. O detetive tirou uma lanterninha do bolso e seguiu para casa. Foi quando notou uma garota sentada no chão, perto do jovem empalado, coberta de sangue, com os braços em volta dos joelhos e se balançando para frente e para trás, em estado de choque.
Não eram dois jovens pulando a cerca. Isso foi um maldito massacre. Parte 1. Agosto de 2020. Capítulo 1. Após a sua publicação no início da manhã, em apenas 5 horas o terceiro episódio do podcast fora baixado quase 300.000 vezes. Em mais alguns dias, outros milhões de pessoas ouviriam essa edição de A Casa dos Suicídios. Então, muitos desses ouvintes usariam a internet e as redes sociais para discutir as teorias e conclusões a respeito das descobertas apresentadas durante o episódio. O falatório geraria mais interesse e novos ouvintes fariam o download dos episódios anteriores. Em pouco tempo, Mac Carter seria dono do maior sucesso da cultura pop. Esse fato inevitável irritou Ryder Hiller de maneira indescritível. Ela havia feito a pesquisa, ela soara os alarmes, e era ela quem estava investigando os assassinatos na escola preparatória de Westmont desde o ano anterior, registrando as suas descobertas e publicando-as em seu blog sobre crimes reais. Seu canal no YouTube tinha 250.000 inscritos e milhões de visualizações. Mas agora, todo o seu esforço estava sendo ofuscado pelo podcast de Mac Carter. Ryder Hiller logo percebera que a história da escola estava mal contada. A versão oficial dos acontecimentos era muito simples e bastante conveniente. Além disso, os fatos apresentados pela polícia eram seletivos, na melhor das hipóteses, e falaciosos, na pior. Ryder sabia que, com o apoio certo e algumas reportagens investigativas inteligentes, a história poderia atrair uma enorme audiência. No ano anterior, ela apresentou a sua ideia aos estúdios, depois que o caso ganhou as manchetes nacionais e foi aberto e encerrado antes que quaisquer respostas reais fossem dadas. Todavia, Ryder Hiller era apenas uma humilde jornalista, e não uma estrela como Mac Carter. Ela não tinha um rosto tipicamente americano, nem cordas vocais poderosas. Assim, nenhum dos estúdios prestara atenção à sua apresentação. Ela era uma jornalista de 35 anos desconhecida fora do estado de Indiana. No entanto, tinha certeza de que os seus artigos sobre o caso, que foram publicados com destaque no Indianapolis Star e receberam menção em diversos outros meios de comunicação, assim como a popularidade do seu canal no YouTube, tinham algo a ver com o súbito interesse pela escola preparatória de Westmont. Mac Carter não se mudou do horário nobre da TV para uma cidadezinha em Indiana por mero acaso. Alguém, em algum lugar, se interessou pelas descobertas de Ryder e viu uma oportunidade e cifrões. Mac Carter, o atual apresentador de Events, revista eletrônica noturna para a TV, foi contratado para realizar uma investigação superficial e produzir um podcast sobre as suas descobertas. Seu nome chamaria a atenção e o podcast atrairia milhões de ouvintes com a promessa de que o grande Mac Carter, com as suas comprovadas habilidades investigativas e postura agressiva, encontraria respostas para os assassinatos na escola preparatória de Westmont, cujas investigações haviam sido encerradas. Porém, no fim, ele não provaria nada além de que, com o patrocínio adequado e muito dinheiro adiantado, um podcast poderia florescer a partir das cinzas da tragédia e se tornar um empreendimento lucrativo para todos os envolvidos. Enquanto essa tragédia fosse perturbadora e mórbida o suficiente para atrair audiência, os assassinatos na escola preparatória de Westmont seriam levados em consideração. Ryder não permitiria que a realidade dos grandes negócios a desencorajasse. Muito pelo contrário. Ela se esforçara muito para desistir agora. Sua ideia era pegar carona no sucesso do podcast.
Queria atrair MacArthur para lhe mostrar as cartas que tinha nas mangas. Olá, querido ouvinte. Se você está gostando do conteúdo e quer ajudar a manter este canal ativo, há algumas maneiras simples de contribuir. Contribuições via Pix. Sua doação ajuda a comprar novos livros e manter o projeto funcionando. Cada valor, o menor que seja, faz uma grande diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like já é uma enorme ajuda. Compartilhar o canal e deixe o seu feedback também ajuda a alcançar mais pessoas e garantir que mais audiolivros sejam produzidos com muito carinho. Esse projeto exige bastante tempo e dedicação, e seu apoio é fundamental para que possamos seguir em frente. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.